Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meus queridos irmãos, vamos falar hoje sobre os frutos do Espírito Santo. É preciso saber se o Espírito Santo ele está agindo em nós. Mas como que nós vamos saber isso? Você pode pensar se uma pessoa faz um milagre, se alguém fala uma profecia e se cumpre, nós vamos dizer que é a ação do Espírito Santo. Mas no final dos tempos, a Escritura vai nos dizer, meus irmãos, que o anticristo, o maligno, vai se manifestar e também vai ter o poder de fazer milagres e vai enganar a muitas pessoas. O demônio, com a sua natureza angélica, ele é capaz de fazer, muitas vezes, coisas parecidas a milagres. Então, como eu e você nós vamos saber se o Espírito Santo ele está agindo em nós? Os dons carismáticos, né, os dons que não são dados para a santificação, são os dons que Deus nos dá para o serviço, para a vida do irmão. Então vem o dom de cura, vem o dom de orar em línguas, né? Vai curar as enfermidades, o dom de libertação, até mesmo de ressuscitar os mortos. Esses dons não quer dizer que são para a santificação pessoal. Não quer dizer que uma pessoa que ore por alguém, que aquela pessoa fique curada, que essa pessoa vai se salvar. Os dons carismáticos, eles são para servir os irmãos. Nós temos um exemplo muito claro do nosso tempo agora, o Padre Léo, né? O Padre Léo que estava de Betânia, que fazia as pregações, os retiros na Canção Nova, com um dom de cura, escreveu vários livros de cura interior, enfim, mas que acabou morrendo de câncer, e muitos de nós até vimos a sua última pregação, aquela que ele estava sentado no sofá lá na Canção Nova, né? Colossenses 3, buscar as coisas do alto. Então, estes dons que Deus dá para que as pessoas possam realizar cura, para que sejam instrumentos na mão de Deus, para que se realizem curas e prodígios, são dons de santificação para os irmãos. Mas como então não sermos enganados? Jesus ele nos dá uma resposta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, 44, que vai dizer assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Em Gálatas 5:22, São Paulo ele vai enumerar os frutos, né, do Espírito Santo. E eu vou ler aqui para nós, vou proclamar. Gálatas 5:22. Ele começa narrando sobre os frutos da carne e depois ele vai falar os frutos do Espírito Santo. Então, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e autodomínio. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então Paulo ele começa aqui apresentando os frutos da carne, depois os frutos do Espírito, mas quais são realmente os frutos que eu e você estamos dando? É preciso nós olharmos aqui para esta passagem de Paulo e nós vamos hoje, né, meditar um pouquinho sobre cada fruto do Espírito. O primeiro é a caridade, né? O Espírito ele começa um mover na alma que vai superando as reações naturais, ou seja, as minhas antipatias, as suas rixas, as mágoas, né? Muitas vezes, é a caridade de Deus que vai mudando, né, as minhas reações, vai mudando a minha forma de pensar, de agir, né? E a caridade, este amor, ele é o distintivo do Espírito Santo. Então, este fruto do Espírito da caridade, ele vai tendo um mover em mim e eu vou começando a ter uma mudança com todas as situações da minha vida e eu começo a me tornar uma pessoa mais amorosa, né? Uma pessoa que vai deixando que o Espírito Santo vai se moldando. Então este é o dom da caridade, onde eu vou expressar o amor, vou conseguir amar ao próximo, né? Com auxílio deste fruto do Espírito Santo.
O outro fruto do Espírito Santo é a alegria, né? O fruto do Espírito Santo, né? Tem um santo da igreja, São Felipe Neri, aquele que falava eu prefiro o paraíso, né? Ele dizia que um santo triste é um triste santo. Então a tristeza, ela é aliada do inimigo. A própria palavra de Deus vai nos dizer que a tristeza matou a muitos. Então o inimigo, ele se utiliza da tristeza, né, para nos afundar no pecado. Ou seja, aquela alma vai se tomando pela tristeza e ela vai começando a perder a confiança em Deus. A tristeza, ela faz com que a pessoa vá perdendo a confiança em Deus, que ela vai deixando de ter a sua vida de oração, vai deixando de rezar, ela começa a olhar para si mesma e ela vai ficando triste e ela não quer agir, ela não quer buscar Deus e ela vai se tornando uma pessoa fácil, uma presa fácil ao inimigo. A alegria, ela é o distintivo do Espírito Santo. Então, aonde a pessoa ela tem a ação do Espírito muito viva, ela tem sempre uma alegria, há uma alegria nela. Então isso é um fruto do Espírito Santo para que a gente possa ir identificando na nossa vida. O terceiro, vamos seguindo nos frutos aqui, a paz, né? Santo Agostinho vai dizer que a paz, ele diz assim, é a tranquilidade na ordem. Santo Agostinho vai dizer, porque paz não é sinônimo, paz é sinônimo de tranquilidade. Por quê? Porque pode existir uma tranquilidade na desordem, ou seja, que seria uma falsa paz. Aí você pega um exemplo, aqueles pais que deixam os filhos fazerem tudo o que querem, que vão mimando os filhos quando criança. Quando vai chegar na adolescência, eles querem fazer tudo o que eles querem chegar na hora que eles querem namorar dentro de casa, eles querem levar a namorada para dormir, né, no mesmo quarto. Ou seja, olha que tranquilidade, as pessoas vão dizer. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando isso? Não, mas tá tranquilo, tá tudo de boa. Nunca brigaram, mas na realidade não há paz porque não há ordem. O critério é esse. Paz, ela é tranquilidade na ordem. Então esta paz que é fruto do Espírito Santo, ela vem no meio das tribulações, no meio das dificuldades, o Espírito Santo suscita a paz. É aquela pessoa que está no meio das dificuldades, né? E ela está com o seu coração em paz. Isso é para que eu e você nós possamos reconhecer o fruto do Espírito Santo que está em nós. Outro fruto é a paciência, que é a capacidade de suportar pacientemente as contrariedades, né? Porque ao contrário é a impaciência, aquela explosividade, aquela pessoa que é explosiva, né? A pessoa ela está como que irritada. Então o Espírito Santo, ele suscita a paciência em toda a aprovação, a toda a prova. Ou seja, não é só com uma pessoa, só numa determinada situação que eu tenho paciência, não. O Espírito Santo, para que a gente reconheça o fruto da paz, é em todas as provas você vai ter paz. É aquilo que nós vemos no santo, que eles sofrem situações terríveis, difíceis, mas com paz. Outro fruto é a longanimidade, né? É aquela paciência que ela é provada no tempo. Aí nós temos um exemplo tão importante para nós dentro da igreja, que é a Santa Mônica, né? Santa Mônica, ela rezou durante 30 anos, ela perseverou com longanimidade em oração pela conversão do seu filho. Então, se ela tivesse desistido no 29º ano, talvez Agostinho não teria se convertido, se tornado um sacerdote, bispo, né? Um grande pregador da igreja e um santo, né? Que é Santo Agostinho, um dos maiores santos na nossa igreja, um homem inteligente, né? Mas muitos de nós não temos paciência. Muitas vezes as pessoas entram para fazer uma novena e aí você está no 2º dia da novena e você já quer alcançar a graça lá no 2º dia. Então a longanimidade é esta paciência que ela é provada durante o tempo. Depois nós temos outro fruto que é a bondade. A bondade é aquilo que nos expressa como o nosso agir com o próximo, as nossas atitudes, né? Porque o contrário da bondade nós sabemos que é
a maldade nas palavras, a maldade nas ações, né? A bondade que nós precisamos ter no nosso agir, mesmo com aquelas pessoas que nós não simpatizamos, né? Ser bondoso com aquele que você não simpatiza, né? Aquelas pessoas que fizeram algum mal, que caluniaram você, e aí você vai lá e dá um testemunho de bondade. Ou seja, para o Espírito Santo não importa, ele frutifica na nossa alma este fruto da bondade, inclusive com os inimigos. Então, quando eu reconheço que há esse fruto do Espírito Santo de bondade na minha vida, é quando eu estou sendo bom com aqueles que realmente têm sido mal comigo. Eu começo a entender que isso realmente não é de mim, é muito além, é a ação do Espírito Santo. Então a gente reconhece, ele vai frutificando a bondade em nós. Outro fruto é a benignidade, é aquela bondade que está no agir exterior, né? Você vai ver aquela benignidade que está nos pensamentos, né? Também no nosso interior. É o contrário da benignidade, é a malignidade. Ou seja, é o pensar mal. Então a bondade, ela está no agir, né? Já a benignidade está no pensamento. Então, quando é o fruto do Espírito na bondade, eu ajo com os inimigos bem. Agora, a benignidade é no meu pensamento, o modo de pensar. Então, já é interior, não é exterior, não é externo. Ou seja, o contrário da benignidade é a malignidade. O que é? É o pensar mal, é aquela pessoa que ela vai arquitetando as coisas, né? Eu e você, nós conhecemos pessoas assim, aquela pessoa que fica arquitetando os pensamentos, né? Ela vai arquitetando as vinganças, né? Vinganças pequenas ou vinganças grandes. Ela vai sempre pensando, articulando. Então, é o contrário da benignidade. A benignidade é o pensar bem, né? Pensar, ter pensamentos bons. E aí nós vamos vendo também, depois tem um outro fruto que é a fé, né? Ou fidelidade, que vem da palavra fides, que tanto tem a interpretação de fé como fidelidade. Ou seja, quem tem fé em Deus é fiel. Então esse fruto ele é ligado à fidelidade. Então quem mantém o compromisso com o seu marido, com a sua esposa, também é fiel. Quem tem fé quem tem fé tem essa fidelidade neste mundo que nós vivemos que exalta a infidelidade, né? Você percebe que há uma infidelidade matrimonial, há uma ênfase nisso. Não deu certo, casa com outro. Não deu, vá adiante. Então é sempre exaltado a infidelidade matrimonial, a infidelidade religiosa, a vida consagrada, né? A palavra de Deus e por aí vai. Ou seja, né? O Espírito Santo ele suscita em nós o fruto da fidelidade, porque isto é uma marca do Espírito Santo. A fidelidade é uma marca do Espírito Santo. Outro dom é a mansidão. A mansidão é aquela serenidade assim, amável no trato com as pessoas. E como isso está escasso de nós ver pessoas assim que têm aquele trato com as pessoas de um jeito amável. E isso é independente das circunstâncias, sejam elas internas ou internas, meus irmãos. A mansidão, muitas vezes, existem ambientes, né, que são tão uriçados ali, onde não há mansidão. Então, qualquer coisa, qualquer palavra que é lançada, que é uma conversa assim, tá todo muito, muito bem, daqui a um pouco você diz uma palavra e daqui a um pouco aquilo já vira uma guerra. Ali você percebe que não há o fruto da mansidão, onde existe em ambientes assim, ou pessoas que você conheça que são assim, que qualquer detalhezinho, qualquer palavra já vira um pé de guerra. Então ali falta o fruto da mansidão, né? Depois vem o fruto da modéstia, né? A modéstia é o quê? A modéstia é ocultar aquilo que deve ser oculto. Ou seja, modéstia no falar, modéstia no vestir, né? No falar as palavras sujas, palavras de duplo sentido, né?
Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que vêm com palavras com duplo sentido, né? Piadas grotescas, assim, no WhatsApp, aquelas imagens imorais, né? Também tem a modéstia no vestir, né? Ou seja, é cobrir aquilo que precisa ser coberto, a modéstia no vestir. Por quê? Porque muitas vezes, né, nós vemos até na própria igreja, né, aquela roupa muito degotada, né? O Padre Léo contava uma vez numa pregação dele que ele ia entregar a Eucaristia na fila da comunhão e a mulher parecia que estava nua, com pouca roupa, né? E ele disse que parecia que era a Eva que ia dar a maçã. Ele faz essa brincadeira contando disso, mas é preciso ter esta modéstia no vestir, esta modéstia até mesmo para se portar, para estar dentro da igreja, nós precisamos ter essa modéstia. Então é cobrir aquilo que precisa ser coberta. Então as mulheres elas precisam ter este olhar, né, este fruto do Espírito Santo na modéstia mais no vestir. Já os homens já são mais no falar, são as brincadeiras, né? São os risos, essas questões que os homens precisam cuidar para que isso vá, esse fruto do Espírito Santo vá agindo em nós. Porque se nós não temos esta modéstia no falar, não temos esta modéstia no vestir, nós vamos entrando numa área muito perigosa do pecado, da sedução, que é onde o inimigo vai nos pegar, né? Para que eu e você nós caiamos no pecado e nós não tenhamos mais a graça do Espírito Santo em nós. Quando nós estamos no estado de graça, nós afastamos o pecado. Mas quando você está no estado de graça, você se confessou, você está rezando, você está na graça de Deus, o inimigo vai tentar tirar você do estado de graça. Depois, a castidade, né? A castidade ela é a abstinência, né? E aí ela entra do solteiro, né? Você é a questão do ato conjugal, do casal, tem a castidade do celibatário. Então a castidade ela é este autodomínio que nós precisamos ter. A castidade ela é a ordenação do amor segundo os planos de Deus. É quando o amor de Deus ele está ordenado, né, dentro dos seus planos na nossa vida. Então a castidade para o solteiro, o que é? Ela é a abstinência do ato conjugal, né, e de tudo que prepara o ato conjugal, mas não proíbe que ele olhe para outra pessoa pensando numa possibilidade de um namoro e até mesmo de um matrimônio no futuro. Então essa é a castidade para o solteiro. A castidade para o celibatário, um sacerdote, um religioso, ou até mesmo você pega um leigo que fez um voto particular, um leigo que fez, ou um leigo que não fez um voto, mas ele fez uma promessa de celibato por causa do reino de Deus. Então, a castidade leva consigo o não olhar para alguém. Aí já é diferente. Já para o solteiro, ele pode olhar para alguém pensando no namoro, no casamento. Já para o celibatário, ele já não... a castidade leva consigo não olhar. Nem olhar para que ele não caia no pecado. Então, não olhar para alguém. Então, ele vai ter que se resguardar muito mais do seu coração. Porque o seu coração ele tem que ser totalmente do Senhor. Não só dos atos conjugais, mas também aqui da possibilidade de olhar com um desejo de ter uma possibilidade de um namoro, né? Ou casar, né, com um esposo ou com uma esposa. E existe também, por fim, né, a castidade conjugal. A diferença é que leva consigo o ato conjugal, né? É a diferença. E tudo que prepara o ato conjugal. Então a castidade conjugal leva consigo o prazer conjugal, né? A preparação, a ação favorecendo o esposo e a esposa ao chegar ao clímax, da doação própria de um para o outro, na abertura, né, à vida, né? Estar aberto à vida para os filhos que Deus, né, suscitar para que este casal, né? Então, cumprindo estes planos de Deus para que possa se formar
uma família. Estes são os frutos do Espírito Santo, e se eu e você nós fizermos um exame de consciência, nós veremos que nos faltam frutos do Espírito Santo. Talvez falte algum fruto, ou o fruto está verde, ou o outro, né, já está no ponto pela sua vida de oração, pela sua confissão, pela sua busca de Deus, mas talvez já tenha alguns outros que já apodreceram, né, que nós peçamos hoje que o Espírito Santo possa usar estes frutos que apodreceram em nós como adubo, que possam, Senhor, nós te pedimos, arrancar de nós todos os vícios, todos os pecados, para que eu e você buscamos os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus possa, como diz a passagem do Evangelho, né, possa mexer na terra do nosso coração, possa adubar o nosso coração, para que, naquela analogia da figueira que não deu frutos, aonde foi falado, né, que iria ser cortado, e o viticultor disse, não, vamos deixar mais um ano, vamos adubar, vamos aguar, vou cuidar, para que Deus possa fazer as podas em nós, e nós possamos aceitar todas as podas, possamos acolher no nosso coração e possamos gerar frutos e frutos para o Senhor de justiça, de amor e de paz, que são os frutos do Espírito Santo. Amém.